Bem-vindo aqui ao bônus da estratégia FSE, que é como você chegar aí à primeira página do Google de forma fácil, simples e eficaz. O que eu vou mostrar aqui também foi um teste que eu fiz e que deu certo para mim, então eu quero compartilhar isso com vocês, tá? E eu fiz esses testes e depois eu tive informação através de outros afiliados profissionais que eles também faziam isso e que dava certo, então foi mais uma forma de validar que isso realmente funciona, tá? Vamos chegar aqui de rodeios e vamos aqui para a primeira parte. A primeira parte é você decidir o produto que você vai criar, um artigo de conversão que você deseja posicionar, né? Então, geralmente, os artigos de conversão são aqueles artigos que a gente tem mais dificuldade, sim, de posicionar, porque são termos ali, fundo de funil, são termos muito mais concorridos, tá? Mas não tem problema, você seguindo essa estratégia aqui, você vai ter mais facilidade aí de conseguir posicionar os seus artigos, tá? Então, eu dei um exemplo aqui. Nesse caso, eu gostaria de divulgar, por exemplo, o curso Pinterest Pro, tá? Então, você fica com essa informação aí guardada. Você já escolheu o produto, que vai ser o produto no qual você vai desenvolver aí o seu artigo de conversão, tá? Então, fica com essa informação aí. Aí, o que você vai fazer? Você primeiro vai escrever 3 artigos de conteúdo relacionados ao produto escolhido, tá? Então, o que você vai fazer? Aqui eu estou dando um exemplo de um artigo por semana, mas aí você tem que ver dentro da sua disponibilidade. Então, você vai escrever 3 artigos, eu coloquei 3, né, no mínimo, mas se você quiser escrever mais, melhor ainda. Então, você vai escrever assim, na primeira semana, o artigo 1, você vai escrever um artigo de conteúdo relacionado ao produto que você vai vender, ou seja, que neste artigo você consiga ali fazer uma menção, por exemplo, do produto principal que você escolheu. Então, vamos supor aqui, no artigo 1 você vai falar como captar leads usando o Pinterest. É um exemplo de termo aqui, de palavra-chave. Na segunda semana, você vai escrever como usar o Pinterest para negócios. Na terceira semana, o terceiro artigo pode ser como divulgar o Instagram utilizando o Pinterest. Aqui eu usei 3 exemplos, tá? Que na verdade, o que você vai fazer? Você vai procurar termos, né? Então, palavras-chave que são fáceis de você posicionar, tá? Então, na verdade, não necessariamente precisa ter muitas buscas, e na maioria das vezes a palavra que é mais fácil de posicionar são palavras que têm menos buscas, mas aqui você não vai se importar com isso. Então aqui eu até coloquei, ó, dê preferência à palavra-chave que você posicione facilmente, mesmo que tenha pouca busca, tá? Então a ideia aqui primeiro é você conseguir posicionar esses artigos, tá? Então eu vou usar um exemplo, eu vou abrir aqui o Ubersuggest e a gente vai fazer aqui até uma pesquisa juntos de qual que é o grau de dificuldade aqui de uma dessas palavras, tá? Então, você vai vir aqui no Ubersuggest e vai colocar aqui na pesquisa a sua palavra-chave. Então, eu coloquei ali a palavra-chave do primeiro artigo. Então, como captar leads usando o Pinterest. Vamos colocar aqui enviar e vamos ver aqui qual que é o volume de busca e qual que é a dificuldade de posicionar essa palavra. Bom, aqui ele mostrou que ele tem um volume de busca de 0 e um grau de dificuldade 4. Então, super fácil de posicionar. Não se preocupe tanto agora, nesse momento, com esse volume de busca, porque o que a gente precisa é que esse artigo chegue ali na primeira posição, para ele poder levar força para o nosso artigo de conversão posteriormente, tá? Então, essa palavra aqui, por exemplo, é uma palavra muito boa para você escrever um dos seus artigos, tá? E assim você vai fazer essa mesma busca aqui com esses outros termos que você vai utilizar nos outros artigos, certo? Então, lembrando que você vai dar preferência a termos, né, palavras-chave, que sejam fáceis de posicionar, tá? Claro que se for fácil e tiver mais buscas, melhor ainda, mas se não tiver, não se apegue tanto a essa questão das buscas. E aí você vai escrever esses 3 artigos, vai esperar um tempinho, vai fazer alguns pins, alguma coisinha, só para ajudar e levar um pouquinho mais de força, e você vai posicionar, porque como você viu, ali é muito fácil, né? Um SD de 4, né? Aqui é um SD de 4, ele realmente é bem fácil para posicionar. Legal, então você conseguiu posicionar esses artigos, que são artigos relacionados a Pinterest, e que dentro desses artigos você já vai citar ali o nome curso Pinterest Pro, vai citar alguma palavra de meio de funil, curso de Pinterest, e aí quando você começar ali já chegar nas primeiras posições, o robô do Google já vai entender que você é uma autoridade nesse assunto.
Isso é o que eu coloquei aqui nesse outro tópico. Você vai fazer pins e alguns backlinks até o Google Search Console começar a identificar o seu blog como autoridade nesses termos, tá? Então, você vai utilizar o Pinterest aqui para levar força aí para esses conteúdos, tá? Então, nesse caso, a gente está utilizando o Pinterest principalmente para levar força como backlink para ajudar a posicionar os nossos artigos. Então, não precisa ficar preocupado se seus pins não tiver cliques, não tiver busca, né? Não tem problema. O importante é a gente fazer essa menção aqui do Pinterest indicando ali o nosso artigo, tá? Aí você também vai fazer alguns backlinks, né? Então, backlinks de comentários em blogs, de fazer algumas web 2.0, o Medium, Blogger, LinkedIn é super forte, o eHeartIt, enfim, você pode utilizar todas essas opções aqui para fazer alguns backlinks, que vai ajudar ali, apesar de ser um artigo super fácil de posicionar, quanto mais backlinks assim, mais facilmente você vai conseguir posicionar, na verdade, de uma forma mais rápida, né? E aí, a planilha do Google Search Console, ele vai começar a identificar que o seu blog é autoridade ali em assuntos relacionados a Pinterest, curso de Pinterest, Pinterest Pro, então vai ficar muito mais fácil aí para você posicionar, tá? Eu vou mostrar aqui a minha planilha do Google Search Console para quem não conhece. Então, essa aqui é a planilha do Google Search Console, que ele começa a mostrar aqui quais são os termos que o Google já está vendo o seu blog como referência, né? E já está entregando aí. E coloca aqui, inclusive, a posição que você está. Tá? Então, por exemplo, a palavra Curso Torquato Academy, eu estou aqui na 9ª posição. E aí ele vai mostrando pra gente esses termos. O que que isso significa? Esses termos são termos que o Google já nos vê aqui como referência e automaticamente, se a gente criar conteúdo aqui com esses termos, a gente vai conseguir posicionar muito mais fácil, tá? Então, depois que você já passou por todo esse processo de fazer aqui pins, backlinks e já começou a aparecer aqui na planilha do Google Search Console, o que que você vai fazer? Você vai escrever aí o seu artigo de conversão. Então, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, o artigo Curso Pinterest Pro realmente funciona? Lembrando que você vai utilizar aqueles 3 artigos de conteúdo que você posicionou para mencionar o artigo de conversão dentro deles, ou seja, eles já estão na primeira posição, eles vão levar força para o seu artigo de conversão para que ele posicione mais rápido ainda, tá? Isso aqui eu fiz com o curso SEO Sem Segredos. O curso SEO Sem Segredos, ele é um curso bem concorrido aí para chegar na primeira página, já tem muitos afiliados na primeira página com ele. E aí, o que que aconteceu? Primeiro eu escrevi alguns artigos no meu blog relacionados a backlink, o que é SEO, enfim, artigos mais de conteúdo. E aí eu comecei a aparecer aqui na planilha do Google Search Console. Eu vou até colocar aqui o backlink, por exemplo, já está até aparecendo aqui, ó. Se eu colocar aqui localizar, ele já mostra ó, como conseguir backlinks de qualidade, como conseguir backlinks de qualidade, como conseguir backlinks de qualidade grátis. Então, a planilha já está me entregando para esses termos. E dentro desses artigos, eu falo sobre SEO, certo? Então, automaticamente, quando eu escrevi o artigo de conversão do curso SEO Sem Segredos, não foi tão difícil eu começar a aparecer ali nas primeiras posições. Na verdade, eu não estou ainda nos top 3, mas eu já cheguei à 9ª posição, por exemplo. Então, na verdade, foi seguindo mais ou menos essa estratégia, criando artigos de conteúdo com termos relacionados antes e depois eu criei o artigo de conversão, depois que eu já estava aparecendo na planilha do Google Search Console. Bom, eu deixei aqui uma dica extra também que é muito poderosa, que é o seguinte: se você tiver canal do YouTube, então você grava vídeos com assuntos relacionados aos artigos que você criou, tanto de conteúdo quanto de conversão. É importante também seguir a mesma estratégia dos artigos, utilizar palavras-chave ali dentro do YouTube que são fáceis de posicionar, então não precisa ser exatamente o mesmo termo que você utilizou ali dentro do seu artigo do blog, mas que tenha um assunto relacionado, que vai fazer sentido depois você unir esse vídeo ao seu artigo. Então, você procura ali dentro do YouTube algumas palavras, principalmente de cauda mais longa, enfim, palavras que também vai ser fácil de você posicionar. Depois que você posicionou esse vídeo, você vai pegar esse vídeo e vai embedar dentro do seu artigo, ou seja, se o seu vídeo tá lá posicionado, bem posicionado no YouTube, ele vai levar uma força grande também para dentro do seu artigo, tá? E lembrando que você pode fazer também ao contrário, você vai pegar o link ali do seu artigo e colocar na descrição do vídeo. Então, você vai levar força das duas formas, tanto para o blog quanto para o seu YouTube, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum. Para quem conhece um pouquinho de SEO, sabe que isso aqui faz todo sentido e realmente funciona. É legal trazer isso aqui porque muitas pessoas na hora que vai
definir a palavra-chave para escrever um artigo, fica muito preso a essa questão, mas tem pouca busca, vai ser difícil de posicionar, enfim. Então essa é uma estratégia legal que você pode sim tranquilamente escolher artigos que tenham pouca busca, mas que sejam fáceis para posicionar, porque isso vai te ajudar de outra forma. E quem disse que essas buscas também desses artigos de conteúdo que você vai criar, que hoje podem ser 0 ou baixas, daqui a pouco, daqui a um tempo, elas não vão aumentar. E aí você já tem um artigo ali posicionado para isso, tá? Então era isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e se ficar qualquer dúvida, eu tô à inteira disposição, tá bom? Até mais!